Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Paulus Cast. Esse é um espaço onde nós recebemos autores, especialistas, religiosos e religiosas para falarmos sobre temas da atualidade, também da igreja, da comunicação. E neste episódio nós vamos falar sobre o tempo do Natal, que se aproxima e que nós queremos vivê-lo com muita intensidade. Para falar sobre este tema, então nós recebemos hoje no Paulus Cast a irmã Isabel Patuso. Ela pertence à Congregação Missionárias da Imaculada, o PIME, Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras. Foi assessora nacional da Comissão Episcopal para Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Atualmente faz parte da Comissão Regional para Animação Bíblico-Catequética do Regional Sul 1, também da CNBB. É mestre em Teologia Bíblica, mestre em Aconselhamento Social e contribui para a revista Vida Pastoral, aqui da Paulus. Seja muito bem-vinda, irmã Isabel. Obrigada pelo convite, Érica. Nós recebemos também a Dilvia Ludovichak, que é natural de Lages, é jornalista, fez especialização em literatura, religião e cultura, é mestre em ciências da religião. É autora de livros infanto-juvenis e há mais de 20 anos atua no mercado editorial. Atualmente, a Dilvia faz parte do departamento editorial da Paulus. Dilvia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Érica, pelo convite. Nós recebemos também o padre João Paulo Bedor. Ele é religioso paulino, é natural de Arco Verde, Pernambuco. Ele é mestrando em filosofia pela PUC São Paulo e atualmente é gerente de marketing da Paulus Editora. Seja muito bem-vindo, padre João. Obrigado, Érica. Muito obrigado aos presentes aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Então, durante esse período, nós ouvimos muito falar sobre o mistério da encarnação. Como que nós podemos explicar isso àqueles que nos acompanham? Érica, explicar nós não podemos, Porque se fosse explicável, não seria um mistério, Seria algo de categorias que nós conseguíssemos alcançar. Mas nós podemos contemplar o mistério da encarnação, de um Deus que quer se fazer homem no meio da gente, Quer se fazer gente conosco. E eu acredito que esse é o grande mistério da encarnação. De um Deus que é altíssimo, como era colocado nos Salmos, decidiu se fazer tão pequeno no meio das pessoas, no meio dos homens e mulheres de seu tempo. E viver como tal, Viver aquela experiência, não só de cultura, mas também a experiência de vida mesmo. De estar com as pessoas, de conviver com as pessoas. Isso é encarnar-se, É tomar para si não só carne, mas também cultura. É esse mergulhar profundo, que o melhor exemplo é o próprio Jesus, Ele se encarna na realidade humana, como São Paulo diz, Ele, na plenitude dos tempos, ele se torna pessoa, se torna um de nós, mergulha na realidade humana, Então, ele não veio fazer um teatro, ele entrou de fato na realidade humana, se fez um de nós, exceto no pecado. Então, a encarnação é isso, ele mergulhou num povo, numa cultura, ele conheceu profundamente as dores do seu povo, os anseios, as esperanças, e é por isso que ele desenvolveu tão bem a sua missão, porque ele se encarnou dentro de uma realidade humana, cultural, histórica, em todos os sentidos. E Padre João Paulo dizia, não existe uma explicação, e por isso é um mistério. E por ser mistério, tem ainda a obrigação e o direito e a licença poética para ser só sentido, só vivenciado. Eu penso que Deus, ao escolher se encarnar, se tornou o Deus dos complexos, porque ele escolheu exatamente a parcela mais complexa da existência, que é o ser humano, para assumir essa característica, para se apropriar disso e para dar a chance para o ser humano de experimentar. Quando eu estava vindo para cá hoje, vinha pensando no tema desse Paulus Cast, eu pensava nisso, porque Deus poderia ter simplesmente escolhido a natureza como um fenômeno da sua representação, que por si só já era extremamente complexa, já é extremamente complexa, mas Deus é o Deus do impossível, É o Deus daquilo que não é daquilo que não é dito, é experimentado. Então escolheu o ser humano, que não tem nada mais complexo, para se fazer um de nós. Então, acho que o mistério da encarnação é um mistério de complexidades, mas de profundo amor, Não há como entender o ser humano senão por meio do amor. É isso que a encarnação quer dizer, nesse sentido.
Sim, e o que a doutrina da Igreja nos ensina sobre o mistério da encarnação? Bom, a Igreja, a própria palavra encarnação, né, já remete a essa doutrina que a Igreja prega, fundamentada nos Evangelhos, que Jesus se fez carne, né? Encarnar-se é tornar-se carne, tornar-se ser humano. São João vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é esse Jesus que é Deus, mas que se fez humano, se fez homem, né? E experimentou todas as nossas dores, as fases da nossa vida, né? Jesus também teve como criança que frequentar a sinagoga, aprender a ler e escrever, se desenvolver como ser humano, como todos nós. Assim, uma coisa que me chama muita atenção, às vezes, quando eu vou nas paróquias ou então conto com as pessoas, né? Que muitas, até nas músicas, diz assim, Deus enviou o seu Filho amado para morrer no meu lugar, né? Como se fosse apenas para morrer no meu lugar. Mas esquecem a ideia do amor, que Deus tanto ama o mundo, né? Ama e envia o Filho único justamente para nos salvar. Não é só para morrer no meu lugar, mas por amor e se derramar em amor, né? Na humanidade, ele vem para fazer esse um conosco. Isso eu acho tão profundo, né? E as pessoas esquecem essa dimensão do amor, né? Fica apenas com a questão da redenção, que também é importantíssima, não estou negando a redenção, né? Mas eu acredito que o primeiro motivo é por nos amar. Aí depois nos redimir. Por se fazer próximo de nós, né? Qual seria a melhor maneira para chegar até nós? Foi essa que Deus encontrou, né? Enviando seu Filho, que pôde conversar conosco, mostrar uma imagem visível, tocável, né? De alguém que nos amou até o fim. Uhum. Eu vou trazer um pouquinho para o espaço onde eu gosto de pensar e refletir essa experiência, que é no campo um pouco da arte, da poética, da teopoética, né? Que são as minhas áreas de pesquisa. E eu sinto que... E a área mais gostosa, né? Pelo menos para mim, eu sou muito apaixonada por isso. Eu acho que a arte é a manifestação disso, né? Porque ela também não tem explicação. Ela também vai falar das coisas, dos despropósitos, como o Manuel de Barros, que é o poeta que eu gosto e pesquiso, fala tanto. E ele fala disso, né? De um Deus que se revela naquelas coisas assim que são as mais inexpressivas, né? Aquelas para as quais não se dá o devido valor, que não tem lógica. Então, as coisas simples da natureza, aquilo que é deixado de lado porque não é compreendido, é nisso que se tem o sentido real das coisas. E ter olhos para ver e ouvidos de ouvir, no sentido mais profundo, é para poucos, né? Então, eu penso que o mistério, esse mistério da encarnação, na compreensão da Igreja, como numa compreensão de qualquer pessoa, religiosa ou não, mas que tenha essa intimidade com o transcendente, passa por aí. De um Deus que não se limita à questão das religiões, às nomeações que ele recebe ao longo da história e que às vezes são tão desvirtuadas, né? Deus está para além disso. E o além disso é aquilo que é tão simples que chega a ser complexo, né? Então, o mistério da encarnação é algo que talvez quanto mais simples e menos conhecimento teológico se tenha, talvez mais se possa compreender, né, na essência. Sim, e de que forma que os evangelistas relatam, então, esta experiência da encarnação? Quais são os textos que mais nos falam sobre isso? Mateus, né, os primeiros capítulos de Mateus, coloca de uma forma ligando Jesus com toda a história de salvação que o precede, nessa longa genealogia de Jesus, né? Marcos cita muito pouco, João faz uma teologia do Verbo que se fez carne, e Lucas é muito bonito de ver, né? Ele cita todas as autoridades importantes da época, nessa história que o imperador romano era tão conhecido, que Herodes governava a Palestina, e outras autoridades, mas para dizer, no meio dessa história da humanidade entra alguém muito mais importante, que é Jesus, né? Que veio se fazer próximo, numa criança, numa manjedoura, pobre, e ali ele começa a sua encarnação na história humana.
Eu costumo pensar, né, por que os evangelhos começam a se estender tanto, irmã? Sabe, eu fico me perguntando, né, porque Marcos, Jesus, o Filho de Deus, né, o Messias, o Filho de Deus, e já vai entrando direto na missão de Jesus. Aí Mateus já começa a dar aquele aceno. Ali vieram os reis visitá-lo, né, não diz quantos, mas que vieram visitá-lo. Lucas não, Lucas já começa narrando 2 nascimentos, João Batista, Jesus. E por último, João, que vem até mesmo antes da encarnação, né? O verbo já existia antes mesmo de tudo. E ali, esse verbo se encarna e vem morar conosco. Né? Então, eu acho que esse senso do morar conosco, do estar conosco, né? Do viver conosco, como a irmã mesmo falou, né? Encarna numa sociedade onde o Império Romano dominava com mão de ferro. Né? A Pax Romana tomava conta de tudo. E a gente, não sei se eu preciso explicar o que é a Pax Romana, né? Você utiliza o poder para calar e existe uma paz por causa desse poder exercido. É isso, basicamente. Então, vem um homem, né? Vem um homem no meio do nada da Galileia que vai fazer um movimento que é renovador. E é renovador na sua raiz mesmo, porque anuncia uma coisa nova. Nova até mesmo para os judeus. E faz com que esses judeus sigam o novo, fazendo completude nele e completando também nos outros aquilo que necessitava. É incrível. E qual é o papel e a importância ali, né? Nós vemos aqui a imagem do presépio, que tanto, né, nós gostamos de ver, de ter nas nossas casas, nossas comunidades. Qual a importância do papel de Maria e José no mistério da encarnação? Eu particularmente, a hora que a gente chegou, a Sagrada Família já nos tocou, porque faz parte do nosso imaginário, né? E não só do imaginário da gente aqui, como das pessoas de um modo geral, por esses rincões do Brasil, né? Por esses profundos do Brasil que a gente conhece aí. Então as pessoas associam, e eu acredito que seja a imagem que mais nos aproxima de Deus, porque Deus escolheu 2 pessoas simples, né? Maria e José, com histórias tão simples e tão corriqueiras como a de qualquer um de nós. Qualquer um de nós poderia ter sido chamado, né, para essa experiência, e Deus escolheu 2 pessoas e as reuniu e fez ali no meio delas esse mistério acontecer. E isso é o que nos aproxima, não apenas por ser 2 pessoas simples, por serem 2 pessoas simples, mas a forma como Jesus nasceu, né? E aí continua dando sequência a uma vida de cotidianos, né? Ele poderia ter nascido num palácio, ou essa família poderia ter sido acolhida num palácio, mas não foi. Então, não há incoerência, né, ou inconsistências. Deus escolheu e foi assim até o final. Um Jesus Cristo que nasceu, né, foi concebido, nasceu e viveu a sua experiência no meio dos pobres. E de um modo muito especial, Maria. São José, claro, tem toda uma importância, uma relevância, mas Maria é aquela fé das nossas infâncias, da minha, pelo menos, né, que se fez muito presente, de por vezes a gente chegar a confundir, e eu acredito que aquelas confusões que Deus nem considera, de tão humildes que são, que é essa coisa de achar que Maria quem nos leva, né? É ela que nos conduz pela mão. Porque há uma aproximação da questão das mães, né? A mãe que acolhe e que se antecipa à necessidade dos filhos e que vai socorrer esse filho. Então, eu acho que Maria ocupa esse papel e Deus entende perfeitamente, porque sabe que se Ele mesmo fez isso, né? Recorreu tantas vezes à mãe, quanto mais cada um de nós. E eu queria só fazer menção mais uma vez aqui, como eu iniciei falando de Manuel de Barros, e ele dizia, ao contrário do que todo mundo está acostumado a ver Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Candeias, Manuel fala de uma Nossa Senhora das Minhas Escuridões. Então, aquela mulher que se faz presente nos momentos mais difíceis, né, da existência e que nos conduz para Deus. Ela é só o caminho para Deus. Ela é o caminho para Deus e já é tudo isso, né? Então, eu penso que pensar no presépio ou na Sagrada Família, nesse momento, é nos vermos retratados neles, né? Nessa família que percorreu, que fez o seu caminho, a sua travessia, esperando a chegada de Jesus. Então, extremamente bem escolhido, bem pensado. A ideia do presépio realmente é a manifestação, né, daquilo que
que se espera da chegada de Jesus acontecendo no meio de nós, no presépio das nossas existências, né? Eu vejo Maria e José como duas pessoas que souberam superar os impasses de um chamado especial para dizer sim a Deus. Maria, a gente sabe, para aquela época, ela ficar grávida fora de um casamento, ela arriscou a pele, ela arriscou a vida, ela podia ter sido apredejada. Mas diante de Deus ela não soube dizer não. José passou pelos impasses, mas eu vejo como uma pessoa um homem que assumiu na radicalidade a sua família. Como protetor, ele assumiu todos os desafios, ele acolheu Maria diante de uma sociedade que podia questioná-lo. Então eu vejo Maria e José como dois grandes exemplos de fé, dois grandes colaboradores da obra de Deus, e o amor que José e Maria tiveram um pelo outro. E a gente vê isso lá na cena, né? Jesus com 12 anos, dois como pai e mãe verdadeiramente assumindo seu papel de pai e mãe, desesperado por não achar esse filho. Então a gente percebe aí que não foi simplesmente um assumir, porque diante de Deus tem que dizer sim, mas é um assumir com amor, até as últimas consequências. E foram um casal de verdade. Então, para mim, eu acho que a Sagrada Família é um grande exemplo para qualquer família, porque as coisas não foram fáceis para Maria e José, mas eles assumiram o seu sim na radicalidade. Tem horas que a gente fica até sem palavras, né? Eu vendo tudo isso, né? Mas eu gostei muito do que a irmã falou, né? A questão da missão. E pegando esse eixo, né? Não existe missão que não se tenha mãos para fazê-la. Deus precisava de braços para começar a sua missão. Né? Começa pelas as mãos maternais e as mãos paternais de José e Maria e continua nos apóstolos e chega até nós hoje. Então, eu acredito que envolve todo o mistério da vida em torno da realidade da Sagrada Família, de Nossa Senhora e de São José, né? Claro, né, como você dizia, a questão da mãe, né? A maternidade eu que convivi com minha mãe há muito tempo e tenho uma experiência muito boa com ela, né? De carinho, né? Posso dizer com muita clareza, né? Como filho. Então, Deus... Tem até um ditado que meu avô dizia, né? Que mãe é coisa tão boa que até Deus quis ter uma. Então, é nesse sentido que eu acredito que, de fato, Deus quis também fazer essa experiência, né? Começar a missão confiando na gente. Homens fracos, mulheres fracas, né? Mas que são capazes de carregar, né? Como de São Paulo. Este tesouro nós carregamos em vasos de barro, mas carregamos, né? Porque nós não importamos tanto no sentido de ser o receptáculo, né? Mas importamos o que fazemos. Por isso o tesouro está no que fazemos, né? E São José e Nossa Senhora conseguiu, de fato, desempenhar essa missão e esse amor. E a força da palavra que marca a trajetória da vocação dos dois, né? Deus se revelou por meio da palavra primeiro a Maria. E quando ele disse o que iria acontecer, e Maria, não entendendo absolutamente nada, ela guardou aquelas coisas no coração. E eu gosto muito de uma reflexão que o Rubem Alves, que é um teólogo que todos nós chegamos a conhecer ou conhecemos as obras, ele diz que Nossa Senhora engravidou primeiro pelo ouvido, né? Foi a palavra primeiro que entrando, né? Esse verbo entrando, encontrou espaço nessa casa do coração e fecundou, né? E dali para frente, depois do sim de Maria, tudo se deu. Então é uma palavra que impacta, mas que só vai fazer sentido se esse coração estiver pronto para recebê-la. Tem bastante razão nisso. Também a igreja nos convida nessa preparação, né, para o Natal, que é o chamado tempo do Advento, a igreja nos convida a reviver esse tempo de espera, de preparação, né? Como que nós podemos nos preparar melhor para viver este tempo? Então, o tempo do Advento é um tempo muito pedagógico, porque
são 4 semanas, que na verdade tem uma divisão interna, em 2 para cada tempo, né? As primeiras 2 semanas falam da segunda vinda do Salvador. E as 2 últimas semanas falam da primeira vinda, né? Que é a da encarnação de fato. Por quê? É um alerta para que nós consigamos rever Cristo na nossa história. Esse Cristo que veio, mas esse Cristo que voltará. E não virá só para julgar os vivos e os mortos, como diz o credo, né? Mas para que nós tenhamos consciência de que a sua vitória e o seu amor não pereceu na história. Ao contrário, é revivido, é vivido. Então o tempo do advento é um tempo de preparar o coração para a primeira vinda e para a segunda vinda. Né? Nesse sentido de preparar para compreender a realidade de Cristo que encarna na história, que toma para si a nossa vida e quer que nós tenhamos também essa esperança do mundo melhor, do reino de Deus, né? E a vida é sempre assim, né? Um ciclo que há os momentos altos e a igreja proporciona isso para a gente. Claro que nós, como cristãos, refletimos sobre o mistério da salvação o tempo todo, mas é um tempo alegre, é um tempo de espera, de pensar realmente nesse Deus que desce até nós, né? Então é esse tempo que tudo que é bonito, que é belo na vida precisa ser preparado, né? Uma festa de aniversário é bem preparada, um casamento, uma mudança para uma casa nova, né? E claro, nós como cristãos temos que ter um tempo especial para refletir, meditar e preparar o coração para esse maior evento que foi o nascimento de Jesus. Eu penso que toda a viagem, né? Eu gostei muito dessa analogia que a irmã fez de toda grande festa, um grande evento pressupõe uma grande preparação. E às vezes o bonito é a preparação, é o percurso, né? A chegada propriamente, às vezes chega o dia do Natal, a gente nem vê passar, envolvido em tanta coisa, em preparar um almoço, em receber as pessoas, enfim, aquelas coisas todas que nós costumamos fazer. Mas o percurso, né, o roteiro que a gente vai seguir é que vai fazer a total diferença. E é a festa do ano, independente da religião das pessoas, para a qual a gente mais se prepara. Infelizmente, às vezes tem o equívoco de pensarmos só do ponto de vista material, né, do evento, mas eu penso que o Natal por si só ele cria um espaço, né? Ele já começa a dar aquele frio na barriga, né? O ano vai chegando. A gente agora, por exemplo, no mês em que estamos, já estamos conversando sobre o Natal, já começa a nos predispor para isso, para essa preparação. Então eu penso que a transformação é algo que acontece de uma forma pedagógica, né? Como bem dita pelo padre, mas ao mesmo tempo ela é algo que vai nos introduzindo, né, para essa chegada de Jesus, que eu acredito que depois de um período de pandemia, todos nós já estamos por si só nos dando um valor diferente para um evento como esse, né? Viver e termos a oportunidade de celebrarmos mais um Natal, acho que tudo agora é assim, né? Mais um aniversário, mais um Natal, a chegada de mais um bebê. Pelo menos para mim, acredito para a maioria das pessoas, a pandemia nos fez repensar no tempo e nas experiências e nos sentirmos gratos, né, por podermos viver mais uma vez. Então, o Natal para mim é nesse sentido, acho que é uma preparação de todos os dias, todos os acontecimentos podem colaborar para isso, né, os pequenos encontros do dia, esse momento que a gente está vivendo aqui. Então, não são grandes coisas, né, mas é nas pequenas coisas que a gente vai percebendo o Natal se preparando, né, para acontecer. Sim, isso que você falava de fato, né? A pandemia nos trouxe um pouco essa realidade de viver um dia por vez e celebrar as pequenas vitórias, né? No meio em tanta dor e há tantas perdas, né? É importante celebrarmos também, né, as vitórias. E nesse contexto também de últimos acontecimentos globais, com pandemia, com o aumento da pobreza que a gente vê muito no Brasil, guerra, né? Tudo de ruim que aconteceu em meio a tantas coisas boas, mas tantas coisas que nos marcam, né? Vocês acreditam que as pessoas acabaram deixando de celebrar o verdadeiro sentido do Natal no meio a tanta tristeza e desigualdade? Ou não? Isso faz vivermos mais e melhor esse tempo? Eu
acredito que a pandemia, ela trouxe uma reviravolta na nossa vida e nos fez refletir muito sobre os verdadeiros valores que devemos manter, né? Eu faço, entre as minhas várias atividades missionárias, eu desenvolvo um trabalho com a população em situação de rua, rede rua. E ali eu vejo muito de perto a generosidade, a solidariedade, a partilha. A Rede Rua só consegue desenvolver o seu trabalho junto a essa população mais empobrecida graças às pessoas que vivem, né, os verdadeiros valores humanos e cristãos. E todas as celebrações ali com este povo, nós acabamos de celebrar um momento importante, né, que foi o Dia dos Pais, que já passou, mas e outros momentos celebrativos. E o Natal também é muito sentido. E eu vejo que no coração do nosso povo ainda há muita generosidade e, graças a Deus, ainda há muito espaço para o verdadeiro Natal. Eu estava meditando, a irmã falando essa questão, né? Eu não acredito que a guerra ofusque o sentido do Natal, a fome ofusque o sentido do Natal. Eu acredito que faz justamente o contrário. Faz com que nós pensemos no que podemos fazer. Porque uma situação difícil requer decisão, né? Uma guerra requer decisão, uma pandemia requer decisão. E você tem que tomar posição. Quando eu falo aqui posição, você quer que a pessoa viva ou que a pessoa morra, que a pessoa saia ou permaneça, né? Então o que a irmã falou tem o que a irmã falou, que, né, todo o contexto que a gente vai vivendo tem esse senso, né? Nós diante da guerra e diante do mal temos que tomar posição e pelo bem, né? Fazer com que esse bem se instaure. E claro, é uma posição que é individual, infelizmente, né? É um convite que a pessoa tem que aceitar. Mas eu acredito que o Natal não consegue ser ofuscado por isso, né? Senão teria sido ofuscado pela cruz, né? A história do Cristo. Não, eu acredito que é um começo, né? É um arranque para que a pessoa consiga também fazer esse caminho, né? E buscar os meios para superar a fome, superar a guerra, superar a doença. Eu acredito que é justamente nesse sentido. Essa questão de temporal que nós temos a necessidade de criar, de datar os grandes eventos, né, é uma coisa boa, né, muito pedagógica, mas a gente sabe que não limita isso, né? Nós não podemos esperar que o Natal aconteça no dia 25 de dezembro e que isso mude as vidas das pessoas e que a nossa fé aumente, que a gente se transforme. Porque Deus não se limita a isso, né? Deus gostaria, eu acredito, que todos os dias fosse Natal e que todos os dias, como dizia a música do Padre Zezinho, que as mães fossem Maria, que os pais fossem José e que a gente se parecesse com Jesus de Nazaré. Isso é coisa para todo dia. E eu acho, eu ouso acreditar que uma das coisas que a pandemia suscitou em nós é isso, né? Nós não podemos contar com o dia de amanhã. Nós temos o hoje, né? O limite da nossa vida é o hoje. Então, o que eu tenho percebido nas pessoas é que existe um desejo de viver com intensidade, com autenticidade e fazendo o bem, aquilo que está ao nosso alcance, né? Independente da fé que se professa. Então, me parece que nós, apesar do sofrimento, e Deus não quer o sofrimento, mas Deus se serve do sofrimento para falar com a gente e para dizer que Ele está junto, que Ele está perto, né? Então, eu penso que o sofrimento, ele não em todo mundo, obviamente, mas eu percebo muitas pessoas com um olhar diferente para isso. Então, para mim, pelo menos, eu penso que desde o ano passado, o Natal do ano passado para cá, que nós ainda estávamos, né, atravessando esse período ruidoso e triste, que foi o período da pandemia, e que a gente vem, obviamente, sofrendo aí o resultado disso, mas teve um sentido, tem outro sentido. Eu percebo que é algo que talvez a gente leve uma vida inteira para compreender, né, mas que fazer o mínimo que a gente possa fazer, que esteja ao nosso alcance pelo outro,
dar um sentido diferente para as coisas. Isso vai fazer... eu acho que é uma questão de exigência para se viver hoje. A gente atravessou isso, né? E nós não somos melhores do que ninguém porque a gente conseguiu chegar aqui, né? Ou porque a gente conseguiu superar um vírus como esse. Mas se a gente conseguiu chegar aqui, nós temos de fazer alguma coisa diferente. Então eu penso que é isso. Me sinto muito convocada a fazer do lugar onde eu ocupo, a partir das minhas relações, dos meus contatos, das minhas agruras da vida, porque a gente tem. Mas o que é que eu consigo tirar e extrair de bom nisso? E quanto é que eu consigo permitir que o Deus no qual eu acredito consiga falar, né? E consiga se mostrar. Então, eu penso que é um desafio no meio desse sofrimento todo que a gente vive, né? A irmã bem citou as inúmeras pessoas que estão aí na rua. A gente está com dias intensos de frio aqui. E como é que a gente consegue, né, falar de Deus para essas pessoas, né? Na prática mesmo, né? Sim, e o que a igreja... Existe, né, uma orientação da igreja para que nós possamos nos preparar melhor para este tempo? Nós estamos aqui com a novena, é uma das formas, né? Existem outras? Acho que a oração é o participar de uma comunidade de fé muito importante, né? Porque isso nos fortalece em ações, em gestos concretos que fazem com que o verdadeiro Natal aconteça. O Natal que é o grande encontro de Deus com a humanidade. O evangelista Lucas, ele coloca que o primeiro encontro foi de Jesus com os pastores, né? Os pastores estavam lá no meio do seu trabalho à noite, né? Estavam trabalhando, mas eles encontraram tempo para se encontrar com Jesus. Então, existem muitas formas. Podemos encontrar com Jesus na igreja, nos momentos celebrativos, na novena de Natal, com Jesus na palavra, com Jesus no irmão empobrecido ou no irmão necessitado, nas pessoas que amamos, né? Então, acho que o Natal ele suscita o encontro, né? Natal é encontro. E existe muita forma da gente se encontrar, né? Eu também acredito. Eu vou no mesmo parecer que a irmã, né? Quando ela fala, completa. Volto correlatando. Porque, de fato, a ideia da encarnação também implica a ideia de família, né? Quando eu falo família aqui, eu falo na família de Deus. Não necessariamente pai, mãe, filhos, né? Mas na família de Deus, que somos nós como igreja, né? Que é essa ideia de participar em comunidade, preocupar-se com o irmão, é cumprir tudo que Jesus pede. No Natal dele, sermos como os bons samaritanos, né? Oferecer o nosso melhor também na igreja, para o nosso irmão, para aqueles que necessitam. E, de fato, aí sim, nós vamos viver bem o Natal. Sim. E a novena de Natal também que a Paulus apresenta para este ano, o padre quer falar um pouco sobre ela, é uma das formas, né? De encontro também, de partilha, de viver a palavra, né? Um pouco tudo que a gente falava, né? Sim. Este ano foram pegos os personagens bíblicos, né? Para refletir sobre o Natal. A proposta é apresentar essa dinâmica da história da salvação que passa, permeia a história até culminar em Cristo Nosso Senhor. Né? Então, a ideia é, Deus visitou o seu povo. Esse é o tema da novena deste ano. Porque Deus visita o seu povo a cada graça que ele oferece. E conclui essa visita na vinda de seu Filho. Né? Então, cada momento da história da salvação é uma visita de Deus à nossa vida. Até mesmo nos momentos difíceis do povo de Israel, é Deus visitando o povo. Né? Sendo um pedagogo para que as pessoas entendam que a aliança é sempre muito importante. E que nós não quebremos a aliança. E a aliança feita pelo Filho, né, que toma todos, sem exceção de ninguém, é uma aliança a ser vivida, a ser experienciada, né? E claro, a novena de Natal, como a irmã também falou, né, só tem sentido se nós colocarmos também num gesto concreto. Na minha comunidade, que eu também já fui coroinha, já fui, né, de grupo de jovens, etc., né? Todo nono dia da novena era o dia de levar os alimentos para a igreja para depois oferecer aos pobres. Né? Tinha um gesto concreto no fim da novena, para não ficar apenas no oba-oba e nos encontros, na comilança das casas, né, que a gente fazia e depois tinha o jantarzinho. Também vivia muito
isso. E, de fato, eu acho que essa questão também do encontro, do estar presente, mais do gesto concreto, faz mesmo todo sentido, né? De rezar a novena, de estar ali em comunidade, em família, né? E em meio a tantos ruídos externos e internos, como que nós também podemos, sobretudo neste tempo do Natal, dizer o nosso sim a Maria e ao projeto de Deus? Eu reforço aquilo que eu dizia anteriormente, né? No dia a dia, não vai existir um caminho, né, para isso, um roteiro para isso. Os encontros com esse Jesus que nos visita, eles vão encontrando caminho, né? Ele vai encontrando caminho, os momentos, e cada um de nós, vamos fazendo isso acontecer ao longo do trajeto. Então, eu acho que o caminho é muito pessoal, mas ao mesmo tempo ele é comunitário, né? Deus escolheu se revelar no meio de nós, a cada um de nós, mas ele o faz a partir do encontro com os outros, né? E existem, como já foi bem dito aqui, infinitas possibilidades. Um Jesus Cristo que pode se revelar para nós, seja na esfera do trabalho, seja no rosto das pessoas com quem eu convivo, e que, por incrível que pareça, às vezes é o encontro mais difícil de acontecer, né? Às vezes parece fácil acontecer com quem eu estou conhecendo hoje pela primeira vez, né? A gente estava conversando ali, a irmã e eu, pela primeira vez, e de repente eu posso criar uma empatia, sentir um traço do rosto de Jesus, mas chegar em casa aquilo não ser a realidade, e aquela pessoa que está lá ser a pessoa que mais precisa. Então eu acredito que estar muito atenta, né? Realmente perceber nas coisas pequenas, nas entrelinhas, o momento oportuno para que esse encontro possa acontecer, né? Não existem grandes encontros. Jesus não vai chegar fazendo estrondo, né? Como o Antigo Testamento já nos mostra. Ele vai chegar na sutileza, porque é de Jesus isso, né? É de Deus. Deus se revela na coisa simples, no pequeno, no sensível. Então, eu penso que se a gente tiver isso, se adquirir, buscando momentos onde eu possa meditar, rezar, silenciar, né? Para que eu possa me tornar mais apta a perceber essas evidências de Deus que vão acontecendo ao longo da trajetória até o Natal, né? Que é simbólico lá na frente, mas que pode acontecer hoje, né? O Natal está acontecendo nesse momento. Eu também penso que o silêncio interno ele pode acontecer no meio de qualquer barulho, né? Os pequenos gestos de se sensibilizar pelo outro, pelo encontro, pela fraternidade, pelo amor em família. O Natal não tira a gente do cotidiano, né? Mas é no meio desse cotidiano aproveitar de uma oportunidade, da recordação que a igreja e até toda a sociedade, né, todo o ambiente leva para isso. Não tem como passar um Natal em branco, né? Acho que aproveitar até desses sinais externos que não são religiosos, né, o marketing que tem em torno do Natal, mas de nos estar sempre nos recordando. Este tempo é favorável, é especial para que eu faça alguma coisa diferente, que eu não fiz durante o ano. Eu fico pensando na palavra sim. Parece simplório, né? Mas é que o sim, Dilvia e Érica, eu acho que quando a gente dá um sim a uma coisa, já está dando um não a outras, né? Então, a irmã já começou falando do risco que Maria corria ao dar o sim, né? E nós corremos o risco ao dar o sim, né? Que quando a gente diz sim para estar aqui, nós dizemos não para estar lá fora. Então é uma escolha. E toda escolha tem suas consequências, tem seu caminho, né? E não são os ruídos, né, que vão impedir que esse sim aconteça, né? Que esse sim se realize. Eu acredito que é caminhar mesmo, né? Firme na decisão. Se você dá um sim, você tem uma decisão tomada. Então, segue na decisão e opta por fazer aquilo que é necessário e importante para que, né, como exemplo de Maria, né, a missão se concretize, a vida se realize, né? Então é uma escolha que a pessoa se coloca, né, no caminho a realizar algo na vida. Sim, muito bem. Vamos então encaminhando para o final deste nosso episódio.
e queria que vocês deixassem alguma palavra, algum conselho àqueles que nos acompanham e que desejam, de fato, viver esse tempo do Natal de forma plena, fugindo um pouco da questão comercial de presente, de troca de presente, de amigo secreto, que tudo isso acaba envolvendo, a gente faz parte, né? Mas que, de fato, que isso não nos desvie do caminho. Que palavra vocês poderiam dizer àqueles que nos acompanham? Eu diria, como Maria e José, deixem-se tocar por Deus e pelo próximo. Maria e José foram capazes de captar isso. E Deus fala através de tudo que acontece ao nosso redor. Minha palavra é, claro, festejem o Natal com família, é muito bom a gente se encontrar, faz parte da vida, mas deixe um espaço no seu coração para que Deus toque para a contribuição com o plano de salvação como Maria e José. Eu acho que já está muito bem dito, esse desejo é um desejo de todos nós, né? Um desejo que eu também externo aqui. E também que nós tenhamos a capacidade de escutar os sinais dos tempos, né? E que eles se revelam nas coisas do dia a dia, né? No cotidiano. Então, que a gente se proponha, desde hoje, a tentar perceber as pequenas coisas, a observar as pessoas e elogiar as pessoas, né? Quando isso for viável, para que a gente comece a promover pequenas porções de vida no dia a dia. Eu acredito que nós temos de fazer transformações pequenininhas e é nelas que a gente vai possibilitar que as pessoas também se sintam amadas e se sintam acolhidas, né? E que no final desse Natal, ao chegarmos propriamente dito, no dia do Natal, a gente possa perceber que bom que a gente foi semeando, né? Sementes ao longo desse período de preparação. E uma coisa também que eu trago à memória é a realidade de Jesus, de José e de Maria, que passaram batendo nas hospedarias para hospedar-se, né? E não encontraram lugar. Esse não encontrar lugar, né? Para que a gente abra o nosso coração para que Cristo encontre lugar em nós, cada dia. Para que nós mudemos as nossas ações, voltemos o nosso olhar a Deus, olhemos para o irmão com mais carinho e com mais alegria, principalmente nesse tempo forte, né? Em que Cristo, nosso irmão, se faz mais irmão ainda. Sim, muito bem. Então, nós recebemos hoje a irmã Isabel Patuso, Diva Ludovichac e Padre João Paulo Bedor. Muito obrigada por sua participação de cada um, pelas contribuições. Certeza que este tempo será vivido com muito mais alegria, muito mais intensidade e desejo de viver bem esse tempo, né? Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima.